Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, este é o meu canal de Beleza do Olhar. Seja muitíssimo bem-vinda. Tô muito feliz de estar aqui novamente com mais um vídeo para vocês. E hoje eu venho falar de algo muito importante, gente. Pensa num tema bom. Sabe qual é? Venho falar para vocês a importância de não fazer o seu próprio design em casa, de não arrancar os seus fios de sobrancelhas em casa, o porquê que você deve ir num profissional fazer isso, ok? Pensa no assunto bom. Aproveita aí e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa estar inteirado desse assunto. E também te convido a ir aqui embaixo e verificar se você já está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação, me segue lá nas minhas redes sociais, por lá você me acompanha mais de pertinho, acompanha a minha rotina no meu dia a dia, o meu trabalho, os meus resultados, por lá você tem acesso melhor a tudo aquilo que eu faço. Quero pedir para você também deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões de temas para os próximos vídeos, que isso é muito importante para mim. E também, claro, óbvio, não esqueça, gente, não esqueça de hipótese alguma de deixar lá o seu like, que ele é de extrema relevância aqui para o meu canal. E é isso aí. Vamos lá então para o nosso bate-papo? Vem comigo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Então vamos lá, gente, para o nosso bate-papo, vamos retomar, que tá mais que excelente, né, nosso assunto hoje. Bom, por que você deve se preservar e não arrancar os pelinhos, tirar as sobrancelhas em casa? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa levar em consideração que existe todo um padrão a ser seguido para manter essa sua beleza, né? A beleza do seu olhar, um trabalho que é feito por um design. Quando você procura um design que faz um trabalho criterioso, que faz um trabalho de excelência, geralmente, qual o aspecto que a gente analisa? A gente faz um estudo de visagismo do olhar dessa cliente e faz tem toda uma técnica, tem todo um desenvolver, porque não é só sobre arrancar pelos, gente. Até parece que, mas é só um pelinho de nada. Mas não é só arrancar pelinhos, tá? Tem todo um trabalho por trás de arrancar um fio sequer, tá? Um fio faz toda a diferença no olhar. E isso precisa ser levado em consideração, tem que ser levado muito em consideração. Esse fiozinho aí faz uma diferença absurda, tipo, faz com que tenha o poder de destruição ou de levantar um olhar. Um pelinho faz um total sentido numa harmonização do rosto. Então, o que acontece? Quando o designer vai calcular a sua simetria, vai fazer um estudo da sua arquitetura do seu olhar, existe todo um trabalho, todo um estudo para que quanto mais cheia, harmônica, preenchida essa sobrancelha esteja, melhor o resultado. Porém, tem um detalhe que talvez você não saiba. Qual é? Existe um número de vezes que o seu pelo nasce. Suponhamos lá que você tenha que os seus fios tenha 100 vidas, tá? Vai chegar numa hora, por isso que tem um exemplo melhor nessa situação. Por que tem pessoas que falam assim, ai Bia, 90% de quem chega pra mim, que tem a sobrancelha esfalhada, que tem a sobrancelha fininha, fala, Bia, você não sabe, as minhas sobrancelhas eram tão cheia, tão preenchida, eu não sei o que aconteceu. Vou explicar para você que tá me assistindo o que eu sempre explico para as minhas clientes. Então, a gente, voltando lá no raciocínio, tem um número de crescimento, de nascimento, tá? Então, suponhamos que os seus fiozinhos nessa região, né, porque sempre é de uma região específica, tenha 100 vidas, tá? E aí, o que acontece? Se você ficar tirando em casa
vai tirando, ou tirar em um lugar que a pessoa não tem esse critério, essa sensibilidade de avaliação, de cálculo, que não tem um estudo específico de onde tem que tirar fios. Você vai tirando, vai tirando, vai tirando, e se chegar na 100ª vez que o seu fio, suponhamos que ele tenha 100 vidas, a partir dali ele não nasce mais, tá? Isso tem total sentido se você parar para analisar que, antigamente eu tinha, agora eu não tenho mais. E eu tenho clientes que falam assim, Bia, é a idade, chega uma hora que não nasce mais. Tem a ver também, tá? Tem a ver lá a porcentagem que tem a ver com o metabolismo, que chega uma hora que não nasce mais com tanta força ou até não nasce mais. Tem a ver com a idade, sim, mas eu tenho muitas clientes que que já não tem mais nada em pontos específicos da sobrancelha, que são super jovens e que falaram que começaram a tirar com 13 anos. Eu mesmo que tirava, ou então tirava numa moça. Tem muito isso também, gente. Tiro com cera. Cara, cera é para arrancar pelo. O intuito da cera na vida é para arrancar pelos, tá? Porém, o intuito de você fazer sobrancelha é um trabalho artístico, é um desenho, não tem como fazer design arrancando. O design é milimetricamente calculado, é calculado com muita precisão, com muita riqueza de percepção e de detalhes. Não tem como simplesmente pegar uma faixa de cera e arrancar. A cera, ela vai arrancar o que tiver na frente dela. Bia, mas é milimetricamente aqui, olha, 99% de quem vem pra mim querendo fazer micro, reconstituir a sobrancelha, veio de técnica de arrancar pelo com cera, entendeu? Porque não é feito um trabalho minucioso e delicado, tá? Cera é cordilhinha de produção, vai uma e vem outra, vai uma e vem outra. Não é um trabalho delicado, ok? A cera é maravilhosa, eu sou adepta a cera, sim, para qualquer outra região do corpo. Só que a sobrancelha é algo muito mais delicado e que a gente precisa ter mais cuidado em relação a essa técnica, ok? Fecha parênteses. Então, voltando lá, se você tem um número de... Aí tem uma cliente que é jovem, Bia, eu comecei a arrancar meus pelos desde os 12 anos eu faço minha sobrancelha. Chegou nos 20 já não tinha mais pelo. Por quê? Porque tira a sua sobrancelha, vai tirando, vai arrancando. E aí chega uma hora que o folículo morreu, não nasce mais. Então você não tem mais o que arrancar, aquela sobrancelha falha. Só que o maior problema, além de tudo isso, qual é? É que o nosso sentido, tá? A gente tem que visualizar outra questão que o design também trabalha com muita cautela em relação a isso. A gente não pode simplesmente arrancar pelo, entendeu? Existe um sentido de nascimento e de crescimento desse fio. E na hora que a gente vai fazer o design na sobrancelha, a gente precisa pegar o fio exatamente no sentido certo de crescimento e arrancá-lo naquele sentido. Porque senão você arranca o pelo errado, você arranca o pelo, talvez ele encrave. Então, existe uma técnica específica. A técnica da remoção do pelo no design, a gente sabe exatamente o sentido de crescimento desse pelo e de nascimento e o sentido que a gente precisa retirá-lo, ok? Só que tem uma outra questão muito importante que poucas pessoas sabem, tá? Quando a gente vai tirar o nosso próprio pelo, o nosso sentido, a nossa visão contrária do espelho, do jeito que eu tô aqui, ó, tô olhando pra câmera, tá vendo? Tô no sentido contrário do espelho. É diferente de eu estar lá tendo toda uma visão pra retirar, pra calcular, pra ter parâmetros de arrancar e de tirar os fios da minha cliente, diferente daquilo, tá? Quando eu tô numa visão contrária do espelho, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar o que tá aqui. Só que a nossa visão contrária não nos dá percepção do que pode tirar ou não, tá? Principalmente, gente, por exemplo, eu tenho esse hábito de ficar tirando. Mas é só uma limpadinha. Essa limpadinha acaba com a raça do ser humano, tá? Então, uma limpadinha. Gente, quando eu falo parâmetro de limpadinha, primeiro, você, sabe? Eu tô de férias, eu não tô aqui, eu preciso me virar, não tenho o que fazer, não posso ir na design, perdi meu horário, ela não tem horário de... Preciso me virar? Meio, tá? Você vai arrancar, você vai tirar pelo sempre no meio, que é pra não fechar, não virar para-brisa, tá? Não fechar a expressão. E também aqui na pálpebra, em cima dos cílios, tá? Em cima exatamente na pálpebra, em cima do olho,
tá? Em cima do olho você vai arrancar. Nesses pontinhos aqui, tá? Não é lá em cima. Só que a gente, quando tá no sentido contrário do espelho, a gente não tem essa percepção de limite, tá? Porque quando você vai numa designer, ela vai calcular a sua simetria, ela não tira no olhômetro. Uma boa designer não fica decorando. Eu já faço a dela há 10 anos, já decorei qualquer... Como assim a medida de simetria? Você calcula e você guarda essa medida no olho? Não tem como. Porque os fios nascem aqui. Quando você nasce os fios desmantelados, um aqui, outro lá, porque o fio é desproporcional. Ele nasce num lugar que é onde não tem que nascer. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, tira nos pontos estratégicos, tá? Tira nos pontinhos onde tem que tirar, específicos, tá? E dentro daquele cálculo que a gente determinou. Então, quando a cliente ela tá no espelho dela, na sua visão contrária, como que ela vai ter essa percepção de limitação ao meu cálculo de simetria, o meu cálculo da arquitetura do meu olhar? Meu limite é esse ponto aqui. Ela não tem. E outra coisa, ela tá com a mão lá na frente e ela vai tirando e não consegue ter essa percepção do limite. E às vezes ela tira 2, 3 fios que talvez seria a última vida deles e que eles não teriam que ser tirados. O lugar deles eram ali e eles teriam que ficar ali porque eles têm um papel fundamental para completar aquele olhar preenchido, aquela sobrancelha cheia, aquela sobrancelha, né, completamente harmônica pro contexto do olhar no geral. Então, essa é a importância de você sempre ir no profissional. E quando vai se virar em casa por algum motivo que não vai... Porque assim, eu sempre falo para as minhas clientes, qual a frequência que eu devo ir na design? Tá? A frequência é muito relativa. Eu tenho uma gama de clientes que vem a cada 15 dias, porque são aquelas clientes que têm bastante hormônio, que tem... que o crescimento do pelo que tem muito pelo e que cresce muito rápido. Então, ela fica já desconfortável quando aparece ali 1 ou 2. Então, tem aquela cliente que se sente desconfortável e a cada 15 dias ela vai lá fazer o design dela e a cada 15 dias tem muito pelo para remover. E tem aquela cliente que faz aquele design com rena que tem pouco pelo, sabe? Que faz uma brow lamination, que faz uma técnica que preenche e aí não precisa ir com tanta frequência, ela consegue esperar aí a cada 30 dias para ela fazer o design dela. Então vai depender muito do seu caso, se você tem bastante pelo, se você tem muito, o crescimento o intervalo é maior, tá? É menor, então você tem que ir com intervalo de a cada 15 dias aí para fazer o seu design. Caso contrário, 1 vez por mês. Então precisa ver em qual perfil aí você se encaixa. Mas essa é a importância, porque a importância de você ir num profissional é porque a profissional ela tem um cálculo de visagismo, um cálculo de simetria, onde ela vai limitar. A partir dali eu não posso remover até essa sobrancelha encher e até a gente deixar esse olhar mais harmônico. Então ela sabe a limitação, ela respeita aquele perímetro ali que ela não pode passar dali para cima, coisa que a cliente na visão contrária do espelho ela não consegue ter essa percepção, porque ela não consegue fazer o seu cálculo de visagismo e ela mesma marcar nela os pontos que ela deve respeitar. É impossível fazer isso. E a gente precisa respeitar aí esse nível de crescimento, essa quantidade de crescimento que os fios têm, porque chega uma hora que eles não nascem mais, e quanto mais você vai tirando, mais a possibilidade de não nascer mais quando for regenerar e quando for passar o ciclo. Esse fiozinho que você tirou era crucial, ele não deveria ter saído dali e foi a última vez que você removeu. Então essa é a importância de você mantê-lo lá e ir numa profissional retirar. E tem aqueles casos também, gente, que é muito, se você perceber, prestar atenção, tem algumas clientes, por exemplo, eu tenho algumas clientes que chegam pra mim com a sobrancelha falhada e eu sempre percebo que um lado é mais intenso a falha do que o outro. Sempre tem. Nunca é igual. Obviamente, nós somos assimétricos. Então, um lado nosso é sempre diferente do outro lado. Isso é óbvio. Mas você vai perceber uma coisa. Quando a gente tem uma cliente que tem uma intensidade de falha sempre de um lado e do outro não,
Então, existe uma característica muito específica desse cliente que tem esse determinado padrão de falha. Geralmente, a sobrancelha que tem uma intensidade maior de falha, que tem um buraquinho mais intenso ali, que você percebe que foi removido com mais precisão, sempre é do lado que a pessoa tem, do lado motor dela, que ela tem domínio motor. Ou seja, se eu tenho a mania de ficar tirando a minha sobrancelha muito no sentido contrário, o que acontece? O lado direito é sempre o lado que eu vou ter, que a sua sobrancelha vai estar mais cheia, porque eu consigo ter o meu nível de percepção melhor, tá? Então, o meu lado esquerdo, porque eu sou destra, o meu lado esquerdo da sobrancelha vai ser o lado que tende a ficar uma falha mais intensa. Por quê? Porque o meu lado motor é o da direita. Então, sempre o lado da direita, a minha coordenação vai ser melhor para tirar. E eu vou, ó, tacar-lhe o pau, tirando pelos aqui, mas só que eu vou ter uma percepção melhor do meu limite. Só que no sentido contrário, pelo fato de eu não ser canhota, a minha sobrancelha esquerda, eu não vou ter essa visão, essa sensibilidade de percepção de onde é o meu limite. Então, eu sempre vou extravasar mais no lado que eu não tenho domínio motor. E são essas características, ok? Bom, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para você. Eu espero que você tenha entendido aí o que eu quis transmitir através desse vídeo. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas a respeito do que eu falei aqui, se houve alguma dúvida aí na sua cabeça, que eu vou te responder por aqui. Deixa sua sugestão para os próximos vídeos e se inscreva aqui no meu canal, ativa as notificações, dê um like lá, não esqueça, e eu vou te convidar também a conhecer melhor o meu trabalho através das minhas redes sociais. Eu tenho 2 perfis, eu tenho um perfil no Instagram voltado para minha cliente final e tenho um perfil voltado para as minhas alunas, é o Bia Tavares Academy. E aqui vai ter o @, ok? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo para vocês e até o próximo. Até!